Olá, bem-vindo ao Arcano da Lua, o Arcano 18. Nesse arcano ele vai conectar Malkuth a Netzah. Ele carrega as emoções até o mundo material. Ele vai servir muito de entrada para esse reino esotérico. A Lua, a principal característica dela, a palavra-chave da Lua, é ilusão. Não necessariamente uma coisa ruim, mas infelizmente na prática costuma ser o que mais aparece. Por que isso acontece? O brilho da Lua, ele não é um brilho próprio, ele é o brilho do Sol. Então quando a gente observa a Lua, na verdade nós estamos observando o Sol refletido na Lua dentro dos nossos olhos. Como é que isso funciona dentro do esoterismo? São os símbolos quando você ainda não está preparado para a sua verdadeira vontade, conectar com o seu sagrado anjo guardião e observar lá na frente, você precisa de alguma imagem para te trazer essa força. Por exemplo, você quer fazer a coisa direito, mas você é muito fraco e vai cair numa tentação. Então você chega lá no seu escritório e você põe uma foto do Capitão América na sua mesa. Quando alguém tentar fazer um suborno, uma corrupção, qualquer coisa que você não concorde, você até pode pensar, poxa, eu sou fraco. Mas você olha e fala assim, o que o Capitão América faria? E aí você empresta esse símbolo para você, e aí você fala, não, eu não vou fazer a coisa errada, eu vou fazer a coisa certa. Da mesma maneira, você pode estar lá treinando e você põe uma foto do Bruce Lee na parede. E aí você está lá bem vagabundo, não quer fazer as flexões de braço. Aí você olha para o Bruce Lee e fala, pô, o que o Bruce Lee faria desse jeito? E aí isso vai te dar uma força a mais que você não tenha. Então enquanto você não tiver essa força, você pode se apoiar na muleta da imagem dos outros. Daí essa ideia da Lua como uma ilusão, entre aspas, como uma imagem paralela. Isso a gente percebe olhando aqui no HKT. Ela vai conectar ali, Malkuth, até Netzah. Ele é bem aquela ideia do ídolo. Então você ainda está no Malkuth, você está ainda no mundo da matéria, você ainda está caminhando, entrando no tarô. E você precisa dessa imagem para se guiar. O signo é o signo de peixes e a cor é o roxo avermelhado, que é quase um rosa. O signo de peixes é o signo do Messias, daquele que vai falar, que ele vai passar sermão. Então você ir até uma palestra que fala de engenharia, de arquitetura e falar, nossa, agora eu adorei, eu quero ser arquiteto, é essa função do Messias, de inspirar os outros. Não é porque o cara está falando mundos e fundos e legal da profissão que é a verdade. Daí essa ideia da ilusão. Obviamente um palestrante que vai falar de uma profissão só vai falar das coisas boas. Ou ele vai contar de um jeito que te convença. Por isso que a gente avisa que a Lua tem esse aspecto. O que define quanto de mentira e quanto de verdade tem aí na Lua? Vai ser o arcano menor que vai estar colocado junto quando você fizer o curso de arcanos menores e entender como é que a tirada do tarô conjunta um arcano maior com um arcano menor numa única leitura. O arcano maior vai te dar toda a intensidade e o arcano menor vai te dar o direcionamento aí dessa energia. A runa equivalente é justamente Lagus, que é a runa da intuição. Ele pede para você seguir, se você não tem ali, pelo menos a imagem, você siga a sua intuição para saber o que é correto e o que é ilusão. Esse é um arcano que tem poucos símbolos. Então ele vai tratar basicamente de um caranguejo ou um lagostim, a lagosta, que está saindo da água, como vocês podem observar, e ele está sendo recepcionado por dois lobos ou dois cachorros que estão uivando para a lua. E aí diante deles tem um caminho e um pouquinho mais para trás duas torres. Essas torres são as mesmas torres que a gente viu lá na morte, que você vai caminhar aí pela lua, né? A gente vai chegar de Malkuth até Netzah e de Vênus até o Sol a gente vai ter a morte. Então o caminho da mão direita vai passar pelas duas torres. Nota que, fazendo um parêntese aqui, no Senhor dos Anéis, justamente Sauron, o vilão, é retratado como um grande olho, como o diabo. E os hobbits têm que passar por essas torres, e eles passam primeiro pelos dois guardiões no primeiro filme, e depois pelas torres
até finalmente chegar ao vulcão, né? A gente vai reparar que tem um vulcão no arcano da temperança e em outros arcanos para fazer ali a redenção do anel. Então tudo que a gente vê nesses grandes filmes, né? Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars e tal, eles buscam esse caminho, essa jornada do herói para trabalhar o nosso subconsciente, da mesma forma que o tarô. Os cachorros, eles vão representar os dois lados da árvore da vida, né, o rigor e a misericórdia, mas eles também vão representar os guardiões que vão deixar ou não passar aqueles que merecem. Então, se você, como lagosta, for indigno, eles vão te devorar e acabar com a sua raça. Se você for digno, eles o acompanharão como seus protetores na sua jornada através das torres. A gente vê ali o rosto da lua e ela emana alguns iodes. Então isso vai significar que a lua, apesar de parecer que ela brilha, na verdade o que ela está emanando são raios solares. No tarô de Marsella nós temos basicamente os exatos mesmos simbolismos. Esse é um arcano que, como eu falei, ele não apresenta grandes modificações ao longo da história. O arcano da corte, do Visconde Sforza, prefere retratar uma mulher segurando a lua em suas mãos. Ela possui a roupa das estrelas e carrega aí o princípio de luna. Então eles preferiram retratar uma figura da corte do que colocar aí lagostas e cachorros que talvez não fosse bem visto. Muitos estudiosos especulam que essa moça provavelmente era alguma donzela da corte ou a filha do rei ou de alguém importante que foi retratada aí nas cartas do tarô. Que era uma coisa muito comum na Idade Média. Então é comum a gente ver quadros da crucificação de Cristo até, onde em volta vão estar os nobres vestindo armaduras medievais assistindo aí essa incongruência. Vale lembrar que história é um conceito do século XIX. Antes disso, havia uma mistureba de tempos e espaços dentro da arte, porque não havia esse conceito de organizar as coisas por ordem cronológica. Nos tarôs, tanto o de Bolonha quanto o italiano antigo, nós vemos aí as figuras tradicionais simbólicas sem grandes modificações. Então, a lagostinha ou lagosta saindo, os cachorros, o cão caçador uivando para a lua no fundo e duas torres fazendo aí esse portal que deve ser ultrapassado pelo buscador. Oswald Wirth faz uma pequena diferença, colocando um cachorro de cada cor, aí para representar de um lado o rigor, do outro a misericórdia, abrindo aí, né, com as cores que a gente já está acostumado, né, um preto e um branco, simbolizando aí os dois lados da árvore da vida, né, os pilares do templo, e aí carregando um pouquinho aí desse simbolismo maçônico na sua carta. O Papi também coloca a mesma coisa, ele só inclui o nome de Deus, emanando ali da lua, né, Yod, Re, Vav, Re, e coloca um pouquinho para frente as construções como sendo egípcias ou piramidais, apenas para dar uma caracterização maior no seu tarô. No tarô da Golden Dawn nós podemos ver as etapas desse avanço. Então, a lagostinha acabou de sair aí da água e ela tem um longo caminho a percorrer. Os seus dois guias vão ser a sua mente. De um lado, Netzah, do outro lado, Hod. Os dois cachorros que eles podem brigar entre eles e comer a lagosta, que seria a torre, ou entrar em um acordo e ajudar a lagosta, que seria a temperança. Que isso tudo acontece no microcosmos, dentro da mente do mago. Se ele consegue fazer o acordo entre os dois cachorros, né, a emoção e a razão, ele consegue chegar até aquelas duas torres que estão convenientemente pintadas como Gevurah e Hesed, ou seja, a torre do rigor e a torre da misericórdia, que já seria um outro âmbito avançando um pouco mais na árvore da vida. E aí, passando pelo esse véu com os iodes, nós cruzaríamos o abismo que estaria além dessas torres. No caso do Crowley, ele substitui o lagostim por um escaravelho, que é o símbolo do renascimento no Egito Antigo. Ele coloca ali os lobinhos, mas ele coloca também figuras enormes do Anubis, protegendo cada uma das duas torres. Ele coloca as dunas atrás, representando um pouquinho desse abismo e canyon, e também simbolizando a barriga de uma mulher. Então, se você olhar direitinho essa imagem, você vai ver que ela parece uma mulher de pernas abertas.
pronta para receber esse escaravelho, que também se assemelha aí a um pênis. Note que Crowley dá motivo para as pessoas proibirem o tarô dele nas ordens iniciáticas mais celibatárias. A ideia aí é que é justamente a penetração do véu feminino, né, a entrada em Netzah, do iniciado, de modo que ele vá rompendo essas ilusões até conseguir se desenvolver e chegar na verdadeira vontade. No tarô mitológico é a própria deusa da lua. Então ela está ali com seu cachorro de 3 cabeças, caçando, e aos seus pés um caranguejinho. Esse caranguejo representa um caranguejo que foi mandado contra o Hércules enquanto ele estava enfrentando a Hidra de Lerna. O Hércules deu uma pimba no caranguejo e o mandou para os céus e foi transformado na constelação de Câncer pela deusa que ficou com pena dele. Então aí retratada a deusa da lua. No tarô alquímico também Diana a caçadora, dessa vez com seus 2 cães de caça. Então pindados um de cada cor, ela está com a lua na mão e a gente pode ver aí o caranguejinho fazendo a constelação de Câncer lá no alto do céu. A lua é um daqueles arcanos ambíguos dentro do tarô. Então quando você tirar, avalia bem a situação e veja que a palavra-chave ali é que a situação não é exatamente o que está sendo prometido. Se é bom ou se é ruim, você vai comparar com o arcano menor que vai estar acompanhando esse arcano maior numa tirada completa. E aí você vai ver, se for um arcano menor muito ruim, significa que a situação estão tentando te passar a perna. Se for um arcano menor muito bom, significa que talvez você tenha uma ideia da situação e talvez ela seja até melhor do que você está esperando. No próximo bloco, o irmão da Lua, o Sol.